Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do dólar e também do preço do milho. Eu vou comentar das consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia, que está espichando muito e promete complicar a situação de oferta de grãos a vários países. Vou falar do mercado de grãos que bateu no fundo do poço. Vamos comentar das condições climáticas que causaram enormes prejuízos ao setor produtivo agropecuário. E eu vou conversar com Vinícius Carvalho. Ele é engenheiro de produção e gerente de contas da REC. Nós vamos falar sobre plantadeira. E você vai conhecer os principais componentes de desgaste. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre dólar e o preço do milho. O milho, infelizmente, a 5,20, 5,50 o dólar por saca, tem pelo menos $1 de queda para a Bolsa de Chicago. Ainda, e esse é o grande problema, porque apesar do mercado estar ruim, fraco, você ainda tem gordura para ser queimada nesse preço do milho lá na Bolsa de Chicago. É claro que caindo o preço na Bolsa de Chicago, você tem pressão sobre o mercado brasileiro no preço do porto. E nós vamos acabar exportando milho a preços baixos esse ano. O especialista, ele alerta que com a previsão de um El Niño, as chuvas no Brasil devem chegar mais cedo e que em janeiro é preciso que o milho esteja escoado para dar espaço para a soja. A situação da armazenagem é um problema muito sério, segundo o presidente da ProSoja, o Fernando Cadori, e é complexa e também antiga. O armazenamento é um gargalo que vem estruturado de maneira errada no mercado brasileiro há muito tempo, porque se criou uma cultura que o produtor precisa ter tamanho para ter armazém. O crédito foi moldado para que o produtor não dimensionasse a sua estrutura de armazenagem para aquilo e para que não contabilizasse as duas safras e o tempo que precisa para tirar em função do mercado. É preciso que situações como a presenciada nesta safra, por exemplo, elas sirvam de gatilho para programas de armazenamento mais robustos e sólidos, bem como para que o país entenda que a armazenagem é uma situação, é um problema do Brasil. O pé no freio do produtor brasileiro na comercialização este ano, em especial do milho, conta com vários fatores. Entre eles, aponta o presidente da Abramilho, Otávio Canezin, está a própria insegurança do agricultor em se realmente vai produzir o esperado. A maioria do nosso milho é em segunda safra e em vários lugares. Ela é influenciada por uma instabilidade de condições climáticas muito grande. Então isso leva o produtor primeiro a enxergar uma safra um pouco mais concreta para promover algum tipo de travamento. Um outro ponto levantado pelo presidente da Abramilho para a lentidão das vendas do cereal envolve a troca de governos que nós tivemos no país agora. E vamos comentar um pouquinho agora das consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia, que está espichando muito e promete complicar a situação de oferta de grãos a vários países. A Rússia efetivamente interrompeu o acordo de grãos do Mar Negro ao se recusar a registrar navios que chegam, pelo menos é o que aponta o Ministério de Reconstrução da Ucrânia, que falou isso agora, foi nessa semana, na segunda-feira. Os portos ucranianos do Mar Negro foram bloqueados após a invasão da Rússia no ano passado, mas o acesso a 3 deles foi liberado em julho passado, sob um acordo entre Moscou e Kiev, mediado pelas Nações Unidas e também pela Turquia. A Federação Russa, mais uma vez, interrompeu efetivamente a iniciativa de grãos ao se recusar a registrar as embarcações que chegavam e realizar suas inspeções.
Essa abordagem contradiz os termos do acordo atual. Pelo menos foi o que disse o Ministério em um comunicado. 90 navios, incluindo 62 navios para carregamento, aguardavam nas águas territoriais da Turquia a aprovação para ir para os portos ucranianos. O acordo expira agora, daqui 7 dias, dia 18 de maio. Moscou ameaçou desistir do acordo destinado a ajudar a aliviar a crise alimentar global. A Turquia e as Nações Unidas estão trabalhando para estender o acordo a continuar esse impasse naquela região, ou o qual já deveria ter sido encerrado com a certeza os desdobramentos futuros não serão muito animadores. O pavio da bomba está aceso e parece que não tem ninguém com coragem para tentar apagar. Pelo contrário, esse conflito parece estar sendo interessante para outras nações. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da soja, vamos falar do milho, enfim, de maneira geral. Os preços estão no fundo do poço. Matheus Pereira, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bem estou, porém muito preocupado com o mercado. Se fosse só você, a gente dava um jeito. É você e mais a torcida do Corinthians, Flamengo, Vila Nova e por aí vai. Tem muita gente preocupada, a situação não está fácil. Nós estamos com um problema sério de governo também que não desenrola essa economia, não traça um rumo. Nós estamos com um problema de armazenamento, super safra e o preço lá embaixo. Difícil de ajeitar os ponteiros. Exatamente. Em termos gerais, né, Antônio, a gente tem um mercado ainda muito sedento a nível mundial por grãos, né? Essa guerra Rússia e Ucrânia, que já perdura já por mais de um ano, né, assombrando ali o mercado de cereais, principalmente milho e trigo, né, que é uma região importante, o leste europeu, na produção de trigo e milho no planeta, né? Porém, aqui dentro a gente vive de cenários opostos, né? Enquanto que lá fora o planeta precisa do nosso grão, aqui dentro a gente vai vivendo ali empecilhos, né? Empecilhos na política, empecilhos na logística, que são os grandes vilões agora do mercado. Foi o da soja e tem sido do milho, né? Como o Cadori bem mencionou em nota, né? Dizendo que a armazenagem no Mato Grosso não é um problema novo, já vem se arrastando por décadas. Infelizmente a gente vive agora talvez o ápice do problema, né? Mato Grosso não tendo capacidade logística de armazenar suas 50 milhões de toneladas de milho que serão colhidas agora durante o período da safrinha, né? Segunda safra do estado. Goiás com mais de 10 milhões de toneladas sendo colhidas, Mato Grosso do Sul com mais de 11 milhões de toneladas, ou seja, a gente tem aí mais de 70 milhões de toneladas de milho que serão colhidas, colocadas no mercado, com o mercado ainda engasgado com soja. Soja que acabou de ser colhida, ainda tá toda a dificuldade de escoar, armazenar o produto e já está entrando o milho agora na safra consecutiva. Então, infelizmente, enquanto que lá fora precisaria do nosso grão eficiência de distribuição mais rápida, um governo que apoiasse o setor, que estimulasse, criasse incentivo, infelizmente aqui dentro é o grande mal do Brasil. O problema é aquilo, eu já falei isso várias vezes, aqui no Brasil nós estamos perdendo o jogo em treino. O nosso time está perdendo o jogo no treino, não é no jogo oficial não, é no treino. Então, e parece que está tudo bem, você tem uma ideia, não tem um plano traçado para o próximo plano agrícola, na nossa economia está um negócio aí escabroso. Então está muito difícil de levar a situação no nosso país. E vou dizer mais uma coisa, produtor rural, você que plantou milho, que plantou soja, colheu muito bem, cuidado que a gente pode quebrar. E na analogia, né, Antônio, nós somos o favorito do campeonato. É justamente não isso. Estamos jogando o campeonato, porém o treino aqui já está se mostrando um fracasso, né? A gente tem sim um cenário otimista lá fora, a gente vai precisar de mais apoio realmente do setor, para incentivar o empresário a estimular a expansão, a produzir cada vez mais alimentos sustentáveis dentro do nosso país, a colocar um alimento barato na mão do consumidor final, a dona de casa que vai na prateleira, às vezes consumir carne e ver aqueles preços absurdos, comprar 1 quilo de arroz e se assusta, comprar meio quilo de feijão e ver a inflação subindo todo santo mês dentro do nosso país. Isso é a base da cadeia, que acaba sendo denegrida, né, por pensamentos equivocados que são construídos, né, sobre quem está produzindo em campo, juntamente com a falta, né, de um governo do lado
para que ressaltar, né, e colocar com que a base produtiva do Brasil forneça um alimento de qualidade, não só para quem está lá fora, mas para quem está aqui dentro também. Isso é muito importante a gente pensar sempre nessa... Mateus, suponhamos que eu tenha milho e soja. Eu vou colher muito milho agora lá na minha fazenda. É um exemplo, viu? Só um exemplo. E eu já tenho soja também. O que eu faço com ela? Se eu te pedir uma opinião, vai subir preço, não vai? Como é que está esse mercado? Porque eu tenho que pagar as contas. Tem gente que não vai pagar as contas esse ano. Por quê? Por causa do preço. É aquilo que nós falamos, nós não estamos aqui metendo pau em governo, não. Mas, caramba, não tem um direcionamento. Esse é o grande gargalo. Não tem direcionamento. Não teve incentivo agora para armazenar o nosso grão. E olha que nós estamos falando isso há mais de um ano. Mas parece que a gente fala e está entrando aqui e saindo ali. E agora está a bomba aí estourando e nós não sabemos o que nós vamos fazer com os nossos grãos. Primeiro, não tem lugar para armazenar. Segundo, não tem preço. O mercado está derretido e assim está o leite, está a carne bovina, está a soja, está o milho. As principais commodities que seguram o país está aí numa situação muito delicada, né? Sendo bem direto ao ponto, né? Só para exemplificar o quão barato está o nosso produto dentro do Brasil. Está tão barato o milho hoje, Antônio, tão barata a soja hoje, que grandes produtores, como os norte-americanos, como os argentinos, nossos vizinhos, estão comprando o nosso cereal em vez de produzir. É mais barato hoje para um norte-americano, um esmagador da região sul dos Estados Unidos, comprar milho no norte do Brasil, transferir por navio por 6 mil quilômetros, do que eles andarem 2 mil quilômetros em território argentino, próprio comprar. Está mais barato comprar milho aqui, ou soja aqui no Brasil, e levar lá para a Argentina, para esmagar lá e depois vender para nós de novo. Sabe, é uma situação que não era assim, está ficando assim. Então, nós estamos num risco muito grande e parece que, com todo respeito aí, a população parece que não acordou ainda. Pode ter certeza absoluta, a continuar desse jeito, vai quebrar o setor agro. Não é pessimismo. Mais otimista do que eu, juro que não tem. Mas só que nós estamos enxergando, vislumbrando um horizonte aí não muito agradável, né, Mateus? Exato. Para o mercado do milho, a gente está muito preocupado, viu, Antônio? A gente vê que o mercado do milho de agora em diante, né, para aquele produtor, a analogia que você fez, né, criando um exemplo de quem tem milho hoje em mãos ou que vai ter nos próximos meses. Muito cuidado. O mercado da soja sofreu o que sofreu, perdeu quase R$40 por saco em média no Brasil, a consequência realmente de um excesso de oferta e dificuldade de escoamento. O milho entra agora com soja ainda sendo escoada. Então, para o mercado do milho, a gente está muito preocupado, de fato, com um possível apagão da demanda. Vai faltar comprador. Vai faltar comprador. Então, para o mercado do milho, estamos muito preocupados, pessoal. Realmente não arrastar realmente essas vendas, que é uma grande preocupação. E só para finalizar, se o agro for mal, o resto vai mal. Porque quem injeta dinheiro no país é o agro, infelizmente. Mateus, eu acho que, como diz um amigo meu, uma boa dose de gadernal e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria vai ser muito bom. Obrigado, Mateus. Eu agradeço, até a próxima. Tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre as condições climáticas que causaram enormes prejuízos ao setor produtivo agropecuário. E eu vou conversar com Vinícius Carvalho, engenheiro de produção e gerente de contas da REC. Nós vamos falar sobre plantadeira. Você vai conhecer os principais componentes de desgaste. O agronegócio volta depois do intervalo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30.
Circuito Brema apresenta Pecuária de Goiânia. Faça parte do maior evento do estado de Goiás. De 18 a 28 de maio. Dia 18, Israel e Rodolfo. Dia 19, Guilherme Benuto e Léo Santana. Dia 20, Diego e Vitor Hugo e Simone Mendes. Dia 23, véspera de feriado, Maiara e Maraísa e Mari Fernandes. Dia 26, Wesley Safadão e Murilo Rufi. Dia 27, Hugo e Guilherme. Garanta já seu ingresso em ingressosa.com. Realização SGPA e Workshow. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais. Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo. Banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre prejuízos que as situações climáticas causaram ao setor produtivo agropecuário. É óbvio que não podemos deixar de citar que nós humanos estragamos mais o meio ambiente do que este causou e causa à humanidade. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, CNM, feito com base em dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os eventos climáticos extremos causaram prejuízos de 287 bilhões de reais à agropecuária brasileira entre 2013 e 2022. As secas foram responsáveis por 87% dos prejuízos na agropecuária no intervalo considerado no levantamento. Ao todo, os eventos causaram perdas de 6,8 milhões de hectares de lavouras, uma área que equivale à soma dos territórios dos estados do Rio de Janeiro e Alagoas. No período de 2013 a 2022, foram 4.624 municípios que publicaram 14.600 decretos de anormalidades e 3.300 informaram os dados à base do governo federal. A seca é o evento que mais prejudica o produtor rural. Essa foi a razão de mais de 12 mil decretos municipais de situação de emergência ou estado de calamidade pública. A falta de chuvas, ela foi responsável por 87% dos prejuízos na agropecuária no intervalo de 2013 a 2022, que a CNM considerou no estudo. A agricultura sofreu danos que somaram 216 bilhões de reais, ou 65% do total. A estiagem causou 86% de perdas agrícolas, 186 bi, e as chuvas em excesso, 14%, 30 bilhões de reais. Segundo a CNM, houve perdas de 6,8 milhões de hectares de lavouras entre 2013 e 2022. E esse número corresponde a 1,6% da área média de cultivo no país nesse período. Mas, em alguns estados, as perdas foram mais expressivas. Na pecuária, os prejuízos foram de 70 bilhões de reais.
A falta de chuvas, ela foi responsável por 92% das perdas na atividade de quase 65 bilhões de reais. Outros setores da economia, como indústria e serviços, também tiveram prejuízos com eventos extremos. Ao todo, as perdas foram de 320 bilhões de reais nesse intervalo. O impacto sobre a agricultura e a pecuária, no entanto, correspondeu a 90% dos danos que a iniciativa privada sofreu. A maior parte dos danos ocorreu no ano passado. Em 487 municípios brasileiros, toda a riqueza que a agricultura gerou nos últimos 10 anos se perdeu com excesso ou falta de chuvas, afetando 537 mil fazendas e 1.489.000 pessoas ocupadas. Essa situação indica a necessidade de melhoria no processo produtivo, com foco em culturas mais adaptadas às condições climáticas das regiões e resistentes à seca. Pelo menos é o que aponta a CNM. A CNM diz que é preciso fortalecer os mecanismos de convivência com a seca, por meio da construção de barragens, cisternas, por exemplo, além de incentivar o uso de irrigação na produção agropecuária e também o seguro rural. E agora eu vou conversar com Vinícius Carvalho. Ele é engenheiro de produção e gerente de contas da RESH. E nós vamos falar sobre plantadeira, nós vamos falar sobre conhecimento, conhecer os principais componentes de desgaste de uma plantadeira. Vinícius Carvalho, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito importante, que é desgaste dos componentes de uma plantadeira. Tá tudo bem? Tudo ótimo, bom dia ao público aí, uma satisfação imensa poder falar com todos e trazer um pouco dessa realidade do campo. Bom, Vinícius, o Brasil, vamos dizer assim, de maneira geral, é um país estritamente agropecuário, que utiliza aí algumas centenas de milhares de plantadeiras no campo para produzir talvez a maior safra de grãos aí do planeta. Nós já somos aí o primeiro em muitas coisas. E a agropecuária, principalmente a agricultura, e tendo aí a soja como carro-chefe da nossa economia, mas nós temos aí um problema sério. O mínimo erro de uma plantadeira dá um enorme prejuízo, né, para quem planta. Perfeito. Em meio a tantas intempéries, que você mesmo disse anteriormente ali, os pequenos detalhes propiciam ao produtor os ganhos ideais. E a revisão bem feita deste equipamento, que é tão importante para a semeadura, ela está atrelada a isso. Então, um equipamento que às vezes se posterga uma revisão bem feita, que é a preventiva, que a gente chama no meio, ele acarreta no mau uso e até mesmo na baixa performance que esse equipamento pode propiciar para o amigo produtor. Então, a gente indica muito utilizar e estar vendo, enxergando esses mínimos detalhes antecipadamente. Isso aí ele conseguirá através de uma revisão preventiva, né? Bom, ô Vinícius, é muito comum ainda a gente ver em propriedade rural, por exemplo, você vê lá um carrinho Chevette na garagem e a plantadeira debaixo de um pé de manga. Ainda a gente vê isso aí, né? Se a gente dá uma rodadinha aí, a gente observa isso. Quer dizer, ainda tem muita gente que não tem aquele cuidado que deveria ter. Eu comparo uma plantadeira e uma colheitadeira como uma espingarda. Se ela não tiver com a mira certinha, a gente não acerta ela no passarinho não, né? Isso é só um exemplo, só para tentar entender. Então tem que estar com a plantadeira reguladinha, porque o mínimo de erro é um prejuízo enorme no momento de jogar a semente no chão. Perfeito. Ótima alusão essa que você trouxe aí, porque realmente é justamente isso. Como eu disse anteriormente, a boa semeadura que vai ditar o rendimento de colheita e toda a performance que o produtor vai ter
desse maquinário. E com o nosso meio cada vez mais exigente, a gente tem maquinário aí hoje no mercado que faz serviço pelo qual 3 ou 4 máquinas faziam antigamente. Então esse maquinário parado, ele acarreta num custo enorme para o amigo produtor. E realmente a gente que anda bastante pelas propriedades aí, a gente vê equipamentos superdimensionados com capacidade de plantio enorme, tratores cada vez maiores e com um cuidado que às vezes não condiz com o valor e com o que esse maquinário traz para o amigo produtor. Então cada detalhe é importante e a gente costuma dizer que a plantadeira, ele é um equipamento que tem tanto detalhe quanto a própria colheitadeira, e é ele que vai ditar a boa germinação da semente e o rendimento da colheita para o amigo produtor. Bom, a gente sabe que não é só o desgaste de máquinas. Por exemplo, a umidade prejudica, o calor excessivo prejudica, enfim. E o produtor, assim, de maneira geral, eu acho que são poucos que dedicam assim, um cuidado especial no implemento tão caro, né? Porque não é barato uma plantadeira hoje, uma colheitadeira, aí é coisa aí de 300, 500, R$1 milhão para cima. Então eu vejo que às vezes coloca até um trator aí de 400, 500, 600 mil, às vezes na mão de uma pessoa que fala assim, não é meu mesmo, toca o pau. Eu já vi isso demais acontecer e dá dó. Agora eu não sei quem é o mais errado, viu? Se é o dono do trator, que não tem os olhos para cuidar um implemento caríssimo desse, ou se é o próprio encarregado, o operador da máquina, né? Exatamente. Foi-se a época que a gente achava aí um equipamento de 500 a R$1 milhão. Hoje em dia a gente está falando aí de plantadeiras que custam mais de R$60 mil a linha e plantadeiras extra, como eu disse anteriormente, que tem o seu tamanho aí de 3 ou 4 plantadeiras da época de 10 anos atrás. É verdade. A gente está falando aí de 40 linhas para mais, né? Podendo chegar aí até 61 linhas hoje no mercado. Então, quando você multiplica isso, dá um valor muito alto. E realmente, hoje a gente ainda encontra algumas barreiras nesse meio, que são pessoas que não têm aquela aptidão, aquela formação para estar conduzindo e até mesmo extraindo o máximo de performance que esse equipamento pode entregar. A gente vê uma movimentação hoje com as novas gerações que vêm chegando ao campo, que isso aí está despertando interesse no amigo produtor, né? Que é justamente o desempenho do seu maquinário, a efetividade, o mapeamento de toda a sua área, e a gente tem plantadeiras hoje aí que entregam o máximo de tecnologia possível para o amigo produtor. Plantadeiras essas hoje que até nivelam o território, né, para dar o máximo de profundidade, a profundidade ideal e igual da semente. Verdade. Então, se ele tem um equipamento com o máximo de tecnologia e não pode utilizar, a gente brinca que é a mesma coisa de se ter uma Ferrari e não ter habilitação para conduzi-la. É mais ou menos isso, viu, Vinícius? Bom, eu estou conversando com Vinícius Carvalho, engenheiro de produção e gerente de contas da Hash. E se você quiser saber mais sobre implementos agrícolas, bate um papo com o Vinícius, ele entende muito do assunto. O site é www.hash.com. Vinícius, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que isso é um tema muito legal e eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui. Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço o momento e é uma satisfação imensa. Convido a todos a conhecerem esse universo. Um abraço, Vinícius. Obrigado. Abraço, fica com Deus. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: somos donos dos nossos atos, mas não somos donos dos nossos sentimentos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.